Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus com toda a força. E podemos ainda em pé cantar pedindo o Espírito Santo. Em pé, é que é sentar, né? Ainda em pé, pedir o Espírito Santo para abrir o nosso coração, nos preparar para ouvir bem essa palavra. Vamos cantar juntos. Levante seus braços, junto com os irmãos, com a Rubens e a Tânia. Te procuro, te desejo, Te desejo. eu preciso nascer do Eu alto. preciso nascer do alto. Mais uma vez te procuro, Te procuro, te desejo. Eu preciso nascer Levante seus braços. do alto. já Canta não quero isso. mais, Senhor, Já não quero mais fazer a minha vontade, fazer minha vontade, pois sei sei que nessa vida perdendo é que eu ganho. Escolho abandonar todos os meus conceitos, todos os meus conceitos, pois sei que só em ti, vida nova eu terei. erguendo os braços, então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. então sopra, Senhor, Então sobre a minha vida, sobre a minha vida, teu sopro de vida, teu sopro de vida, Espírito. mais uma vez agora canta, então sopra sobre a minha vida, Sobre a teu sopro de vida, teu sopro, Espírito de Deus, Espírito de Deus. mais uma vez, então sopra Sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos nos sentar? Amém. Um pouquinho mais de retorno aqui da minha voz, um pouquinho mais de piano aqui no front, por gentileza. Meus irmãos, minhas irmãs, você aqui, você em casa. Hoje Jesus, ontem, né, no evangelho de ontem, quem foi à missa ontem, percebeu que Jesus começou a falar
sobre o reino de Deus. Parábolas que descrevem o que é o reino de Deus. Reino de Deus no original grego é Basileia tu Theou, que significava não só um lugar específico, o reino, por exemplo, do rei tal, mas significava o lugar, o coração, onde Deus começava a reinar. Jesus inaugurou a vinda do reino de Deus. Lá no Evangelho de Marcos, no começo ele disse: o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está próximo. Poderia ter sido traduzido também como o reino de Deus acontece a partir de agora. E os judeus, eles esperavam que com a vinda do Messias começasse o reino de Deus. Só que muitos não entendiam o que significava essa ação de Deus na história humana como um todo, mas na história pessoal de cada um de nós. Então Jesus começou a explicar usando imagens. Ontem, no evangelho de ontem, Jesus falou do terreno, né, que a pessoa comprou, no qual havia um tesouro, sem ela saber. Era muito comum naquela época, não tinha banco. Então eles enterravam às vezes os tesouros, o ouro, os talentos de prata, etc., com medo de alguém roubar. E às vezes dava um infarto, o cara morria, mão de vaca, não tinha falado para a esposa, se perdia, e que alguém comprava o terreno e de repente ia cavar, acidentalmente plantando alface, e achava lá o tesouro. Depois Jesus falou também do reino, que é como alguém que procura pérolas preciosas. Quando encontra, vende tudo o que tem para encontrar, para comprar essas pérolas, para ter essas pérolas. E hoje Jesus usou duas outras imagens. A primeira é o grão de mostarda. Quem aqui já viu um grão de mostarda? Não estou falando daquela mostarda que você come com ketchup não, tá? É a sementinha. Quem aqui já viu? Gente, quando eu estive em Israel certa vez, eu a vi e coloquei na minha mão, o tamanhozinho da mão do padre. Não dava nem para ver o grãozinho, porque ele é bem pequenininho. E Jesus falou de outra coisa, fermento. Estou vendo várias mulheres aqui. Quem sabe aqui fazer um bom bolo? Levanta a mão. Pode passar o seu endereço depois, tá? Faz café também? Pão de queijo, não sou muito exigente, mas um pãozinho de queijo junto. Mas você está pensando, não, esse padre é muito grande, vai dar prejuízo, não vou falar que eu faço, não. O padre vai comer até o prato lá na sua casa, né? Uma coisa que eu sempre tenho, costumo dizer, é fome, é verdade. Não sei como alguém consegue perder, né? Tem gente que fala, eu fiquei triste, perdi a fome. Gente, eu estou com fome até dormindo, né? Mas tudo bem, isso é assunto para outro momento. Jesus falou do fermento, né? Quem aqui já usou fermento para fazer um bolo? Levanta a mão. Que bom, então Jesus está falando uma coisa que a gente sabe o que é, sim ou não? E o que é o fermento? Quando você vai fazer o bolo, vamos supor, você pegou algumas medidas de farinha, você pegou um pouquinho de ovos, você pegou açúcar, e o fermento é a maior parte que você coloca no bolo, sim ou não? Não é? Vocês estão atentos, muito bom. O fermento é a menor parte. E Jesus falou do grão de mostarda, que é a menor semente. No imaginário coletivo das pessoas que ouviam Jesus, todo mundo, quando queria usar uma comparação, eles usavam o grão de mostarda. Aquilo lá é pequeno igual um grão de mostarda, entendeu? Era uma coisa que as pessoas já falavam, era sabedoria proverbial, né? Era um provérbio da época. Então Jesus está falando, presta atenção, que as coisas de Deus, as coisas que Deus faz, que são maravilhosas, elas não começam com palco, elas não começam com show de luzes, elas não começam com a pirotecnia. E muitas pessoas não recebem bênçãos de Deus, por quê? Porque elas pedem para Deus uma árvore e Deus lhes dá uma semente. A pessoa pede para Deus uma floresta, mas de onde vem a floresta, gente? Da semente. Nasceu uma árvore, aquela árvore derrubou sementes, que foram nascendo outras árvores das sementinhas. Em algumas dezenas de anos, nós teremos uma floresta, se ninguém, numa intervenção humana, impedir, se houver chuva, se o solo for fecundo, sim ou não? Então, muitas vezes a gente não entende o meio de Deus agir, porque a gente já quer uma árvore de uma vez, né? Que nem um amigo meu, quando eu era jovem, pensando em ir para o seminário, eu falei, você tem vontade de ser padre? Ele falou, eu não, se for eu já vou ser bispo de uma vez. Eu falei, o quê? Eu falei, isso não vai longe não, aí. Falei, você sabe como é que um bispo é formado? Como é que é a eleição do bispo? Não sei. Falei, então fica quieto, nem fala mais nada. Deus quer dar uma semente, né? Vai para o seminário, aprende, estuda, são 10 anos de estudo quase, né? Com toda a formação, desde o caminho vocacional, pré-noviciado, 10, 11 anos. Mas Deus me deu lá atrás, por exemplo, falando da minha vocação, Ele me deu uma sementinha.
Só que a semente, fala criatura, cresce, semente cresce. Você já viu uma semente que não cresce? Só se morrer, ou se você, em vez de jogar adubo, jogar veneno no seu jardim. Só se o cara tomar uns goles para fazer um negócio desse, né? Não, você não vai jogar veneno, você joga adubo. E mesmo quando você não joga adubo, eu lembro que na casa da minha mãe, meus pais morávamos numa casa e meu pai comprou um outro terreno para a gente destruir a casa que estava lá, uma casa antiga, e começar uma nova, né? E o meu pai, quando ele era novo, o apelido dele entre os amigos era sanhaço, porque o sanhaço é o passarinho que come muito mamão, né? E eu puxei o meu pai, gosto muito de mamão. Aí eu lembro que eu fui nesse terreno, na casa nova, comia mamão e jogava sementinha, jogava. Nem percebi, passou uns meses, eu fiquei sem lá, a hora que eu voltei já tinha um pezinho de mamão. Por quê? Porque às vezes você não precisa nem adubar, né? Você só joga a sementinha e esquece. A terra faz a parte dela, o sol faz a parte dele, a chuva faz a parte dela. Só que como a semente cresce? Como? Nossa, vocês estão mal hoje, hein? Chuta pelo menos, tenta, participa, mexe a boca assim para eu ficar feliz. Olha para quem está do seu lado e fala assim: fala alguma coisa, criatura. Ó. A semente, você já viu assim um alto-falante lá perto da sua casa? Alô, eu sou a semente crescendo. Ela cresce no? Diga para o seu lado, para quem está do seu lado, agora sim. Diga para essa pessoa, agora você entendeu. Agora você está participando. A semente cresce silenciosa. É assim que Deus trabalha, gente. É assim que Deus trabalha. E olha só, quando Deus quer começar algo grande, quer fazer algo grande, melhor, Ele começa pequeno. E tem muita gente, talvez aqui em casa, que está desanimando. Ai, padre, eu rezo, não vejo nada acontecer, padre. Eu queria algo extraordinário. Eu queria ir na missa sentir um fogo. Não, não senti nada. Mas Deus está fazendo. A semente cresce no escondido da terra. Às vezes Deus nos esconde um pouco. Parece que Ele está em silêncio. Parece que Ele não está trabalhando. Não, Ele está trabalhando. Você não está vendo. A semente cresce em silêncio, gente. E veja bem, Jesus estava falando do reino de Deus que chegou com poder, mas quando Jesus falava do reino, o Império Romano continuava poderoso, Herodes continuava no palácio, os ricos continuavam ricos, os exércitos marchando. Mas onde que estava o reino acontecendo? Roma era o império mais poderoso do mundo, caiu lá no século IV. Onde que estava o reino acontecendo? Num carpinteiro em Nazaré, numa cidade desprezada que era Nazaré, em 12 homens pescadores frágeis, iletrados. Onde o reino estava acontecendo? Nos pecadores que se convertiam seguindo Jesus, numa mulher que disse sim ao chamado do anjo, nas coisas que iam acontecendo. Você está entendendo? Roma cheia de pompas, o exército romano, toda aquela pompa caiu, e aquele reino frágil e pequeno se espalhou pelo mundo inteiro, e a igreja está aqui até hoje. Caiu o Império Romano, caiu o Império Anglo-Saxônico, caiu o Império de Carlos Magno, caiu Napoleão Bonaparte, caiu o nazismo, caiu tudo, e a Igreja Católica Apostólica Romana continua aqui. E o cristianismo continua aqui. Mas como começou? Começou com um exército, né, gente? Começou com um palácio, né? Começou com um judeu que morreu numa cruz, que alguns diziam que tinha ressuscitado, e com 12 homens fracos, que não estudaram, que não eram teólogos, que eram pescadores. Então veja bem, isso mostra o jeito como Deus age, gente. Esse é o padrão do jeito de Deus agir. Você sabe que, comentando esse evangelho, São João Crisóstomo, olha só que texto lindo do doutor da igreja, São João Crisóstomo. Comentando esse evangelho, São João Crisóstomo, no sermão 46 sobre o evangelho de Mateus, ele diz: os discípulos de Jesus eram os mais fracos e os menores de todos. Contudo, por causa do grande poder que agia neles, o evangelho se difundiu por todas as partes do mundo. E depois São João Crisóstomo
disse, né, que ninguém nos repreenda por sermos poucos e parecermos fracos, porque grande é o poder do Evangelho agindo em nós. Você está entendendo? Jesus enviou seus apóstolos fracos, limitados. Quem eram os apóstolos aos olhos dos ricos da época, gente? Quem eram os apóstolos aos olhos dos poderosos? Quem eram os apóstolos aos olhos do imperador? Mas Jesus disse: vão, evangelizem, confiem na minha presença, confiem no meu Espírito. Jesus não disse para eles: olha, esperem vocês terem influência, esperem vocês terem cargos no Senado romano, serem políticos, esperem vocês terem dinheiro, vocês terem seguidores, vocês serem respeitados. Não, vão, a minha graça vai agir. E você está entendendo? Esse é o jeito de Deus agir. Quando Deus quis fazer a aliança com a humanidade, Ele escolheu Abraão, lá dos confins da terra. Quando Deus quis libertar o seu povo do Egito, o que Ele fez? Escolheu um menino jogado num cesto, num rio, que era Moisés. Quando Deus quis salvar a humanidade, o que Ele fez? Escolheu uma mulher numa cidade desprezada, que tinha 14, 15 anos, para dizer sim e ser a mãe do Salvador. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele usou de um homem aparentemente derrotado numa cruz diante de todo mundo. Quando Ele quis evangelizar os povos, Ele usou de 12 homens fracos. Esse é o jeito de Deus agir, sabe? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa assim: ai, Padre, eu sou pouco. Nós somos poucos, né? Eu sou, proporcionalmente da minha família, só tem eu de cristão, eu que rezo. Na minha família, as pessoas só querem saber de beber, só querem saber de festa, bagunça. Só eu que rezo, sou eu que busco a Deus. Sabe, a minha família se afastou, na minha universidade ninguém acredita, no trabalho eu sou o único que falo de Deus, a minha comunidade é pequena. Mas veja bem, não conte apenas quantos são, conte com o poder do Evangelho, que transforma tudo. O Evangelho transforma tudo. E veja bem, o reino de Deus, ele é imenso no seu destino, no seu cumprimento, mas ele é minúsculo no seu começo. Talvez você fale assim: ai, Padre, eu rezo tanto, mas Deus não me ouve. Ei, veja bem, você fala assim: Deus, transforma a minha vida, e Deus te pede uma coisa pequena, e você fala: eu não quero, eu quero a semente, eu quero a árvore, não quero a semente. Você fala assim: Deus, eu quero ser um santo. Deus fala para você: acorda amanhã mais cedo para rezar. Ai, não quero, porque eu quero que venha o Espírito Santo e me transforme, né? Ai, Deus, eu quero falar línguas. Deus te apresenta um curso de inglês. Não, não é assim, eu queria assim um dom espiritual. Dom espiritual, vai estudar, infeliz, né? Você pede coisas grandes e Deus te dá caminhos pequenos. Às vezes você pede assim: Senhor, eu quero ser santo. Deus responde: comece rezando. Senhor, eu quero conhecer profundamente a palavra. Deus te pede: lê um capítulo por dia da Bíblia. Não, o negócio tem que ser grande. A gente quer ser árvore, né? Deus às vezes está pedindo para você: não amaldiçoe a pequenez do começo de algo que Deus está querendo fazer crescer. Talvez você amaldiçoe a semente, mas você não entende que a árvore vai vir da semente. Então você quer ser, eu estou vendo alguns jovens aqui, quer ser um médico, um advogado, começa agora. Só que a gente é imediatista, a gente já quer a floresta inteira. Deus não trabalha assim. Não despreze o pequeno começo. Se você for fiel, Deus vai fazer obras maravilhosas, maiores do que você pode pedir ou pensar, sabe? Talvez você esteja olhando para os seus resultados e falar: nada está acontecendo. Você pede a transformação da sua família e diga assim: Padre, nada mudou, mas talvez Deus está mudando uma coisa por vez. Talvez o seu filho, que era afastado de Deus, te fez uma pergunta sobre Deus. Já é alguma coisa, já é Deus te mostrando. Talvez aquele teu marido difícil aceitou ir na igreja, está aqui com você, obrigado. Estou vendo alguns aqui com a cara de que veio obrigado. A mulher ameaçou, né? Não fazer mais sobremesa ou outras coisas mais que eu não vou falar, que tem criança assistindo, né? Dor de cabeça por um ano, né? À noite. Aí fica duro, hein? Eu falei isso ontem em São José, o pessoal entendeu. Até as crianças riram, elas não entenderam, mas elas riram, né? Sabe? Talvez você reze para uma pessoa dura de coração, mas ela já está se abrindo a começar a perdoar.
Talvez você reze por uma mudança, mas Deus está fazendo no pequeno, gente. Deus trabalha no bastidor, sabe? Só que muitas vezes, quando a gente pede a Deus para fazer uma obra, sabe o que Ele faz? Ele faz como Ele fez com a semente. Ele nos enterra, momentaneamente. Porque veja bem, se a semente não é enterrada momentaneamente, ela não vai nascer, gente. Ela não vai crescer. Então, às vezes, o que você acha que é um fim, para Deus é um começo. Às vezes o que você acha, me perdoe o termo, que é uma desgraça, para Deus é uma bênção. Às vezes o que você acha que é a cruz, que vai terminar com tudo, daí Deus começa a ressurreição. Por quê? Porque quando Deus vai fazer o grão de mostarda se tornar uma árvore, Ele não faz jogando a semente para o ar, Ele enterra, Ele esconde. Há um tempo que você e eu precisamos passar no escondimento de Deus. Assim como Jesus, gente, Ele ficou 30 anos, numa vida escondida e só pregou por 3 anos. Mas nesses 30 anos ele estava sendo preparado. E esses 3 anos que Ele pregou foram tão fecundos que foram capazes de mudar toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Então talvez hoje o que você acha que é um sepultamento, porque a semente, tadinha, quando ela é enterrada, ela pensa, morri, né? Lascou, estou no fundo da terra, não estou vendo nada. Mas é ali que a vida está agindo, né? O jeito de Deus trabalhar, gente, é paradoxal. E existem situações que parecem sepultamento, mas no fundo são germinação. É Deus germinando você. Por isso que você tem que olhar sempre com o olhar da fé. Não com o olhar somente que para nas circunstâncias, que desanima porque não está vendo resultados. Sobretudo quando se trata da sua família. Você está rezando pela sua família? Nossa, convenceu muito, hein? Nem os pernilongos acreditaram que você está rezando. Você está rezando? Sim. Você acredita que Deus pode fazer milagres, transformações nos membros da sua família? Sim. Então você precisa continuar rezando, mesmo quando você não vê. Você precisa perseverar na oração. Você precisa perseverar acreditando, porque Deus trabalha nos bastidores. Você está pedindo, olha, agora há pouco eu recebi aqui um testemunho muito bonito de alguém que viajou comigo para uma peregrinação. Olha só, a pessoa passou aqui no final de semana passado, eu não estava aqui, e deixou uma carta, acho que está tudo aqui, justamente, dizendo assim: padre, nós fomos em peregrinação com o senhor, eles são lá de Brasília. Padre Adriano, somos de Brasília, viemos no acampamento, sou a Maria de Fátima e a minha filha Viviane e o meu genro Rafael, e o meu neto de 8 meses, presente de Deus, o nome dele é Theo, estivemos aqui. Padre, viemos te visitar, porém o senhor não estava, viemos para o acampamento também, e minha filha me trouxe como presente, né, de 60 anos estar aqui na Canção Nova, esse foi o meu presente. Padre, o senhor vai se lembrar que eu partilhei com o senhor, e minha filha também, que ela estava rezando para encontrar a pessoa certa, o José esperado. E o senhor disse que ia rezar, e no tempo certo, Deus traria esse José esperado. Padre, isso aconteceu. Eles se encontraram depois da pandemia, da peregrinação, que foi em 2018. E no final da pandemia eles se casaram. E nasceu 10 de novembro do ano passado, nasceu Theo, o meu primeiro neto, que viveu algumas dificuldades de saúde, mas graças a Deus superou. E nós viemos aqui para partilhar com o senhor, padre, está aqui escrito no bilhetinho que ela me deixou, né? Que de fato Deus é fiel, e no tempo certo Ele agiu na vida da minha filha, e hoje estou aqui com o meu neto nas minhas mãos. Vamos aplaudir isso, gente? Eu lembro dessa moça, uma moça muito bonita, mas a pessoa já começa a perguntar, né? Não foi o caso dela, mas, por exemplo, a pessoa numa espera para encontrar alguém. Qual que é o meu problema? Será que eu não sou boa o bastante? Eu não sou bonita bastante? Ou o rapaz pode se perguntar? Ou numa outra situação que a pessoa está esperando, né? Mas por que não acontece comigo e acontece com o outro? Não é assim? Como que é difícil esperar? Por quê? Porque a gente começa a se comparar com as pessoas, né? Ah, mas fulana conseguiu. Mas fulana não é você. Como dizia sua mãe, você não é todo mundo, né? Já ouviu essa frase? Você não é todo mundo. O que Deus tem para você é único, mas às vezes Deus vai nos enterrar. Ou as nossas escolhas, por algum momento, talvez irrefletidas, não sábias, podem nos enterrar também. Mas Deus usa de tudo, gente. E Ele vai nos
fazendo germinar nesses processos, né? Para aquilo que Ele tem preparado para nós, né? Porque veja bem, Deus nos esconde para nos mostrar na hora certa, para nos dar a coisa certa na hora certa. Agora, o importante para nós é deixar esse fermento crescer, é deixar essa mensagem, essa semente crescer, e também entender que Deus, além de nos pedir para esperar, para rezar, Ele nos pede também para ser fermento. Porque o que o fermento faz? Ele contamina a massa. Ele é um punhadinho, como eu já testei o conhecimento de vocês, vi que é muito bom. Quem vê pensa que eu sei fazer bolo, né? Mas tudo bem. Já vi minha mãe fazendo, muitos. Você coloca um punhadinho e ele vai crescendo e leveda a massa, né? Ele vai inflamando, vai inchando a massa. Então o cristão também precisa ser fermento. Nos ambientes que você está, você fermenta? Ou o que você fermenta? Quando você sai de uma conversa, a pessoa fala, louvado seja Deus, ou graças a Deus, foi embora essa íngua, né? Quando você entra, o ambiente fica melhor ou pior? Você que está viajando em grupo a gente conhece quem é quem, né? Nada de apontar, hein? Tem gente que, nossa, chatice em pessoa, não tem ninguém nesses grupos aqui, claro, assim, né? Vou lá para minha terra, isso acontece só lá no Paraná, né? Aqui não. Mas você vai vendo gente chata, está na igreja, reza 3 rosários por dia, mas nossa, orgulhosa, chato, não sorri, amargo, mais feio que bater na mãe por causa de mistura, não pela feiura, mas pela cara fechada, né? Parece que chupou limão, não sabe sorrir para alguém, não sabe ser gentil, não sabe ajudar, não sabe ceder o lugar para o outro, é egoísta. O que você fermenta? Você fermenta o bem ou o mal? Quando você chega, a conversa se torna partilha edificante ou se torna fofoca? O que você fermenta nas redes sociais, com seus posts? O que eu fermento? O que eu fermento com as minhas palavras, com a minha presença, né? Veja bem, o Senhor hoje está nos questionando, e nós precisamos olhar para nós mesmos, deixar o fermento de Deus crescer em nós, mas também nos empenhar para sermos fermento que fermenta para o bem, nos lugares onde nós estamos, que contamina para o bem, que leva para o bem, que inspira para o bem. Amém? Diga para quem está do seu lado e diga assim, olhe para quem está do seu lado, perdão, diga para essa pessoa assim, olha, Deus está escrevendo uma linda história na sua vida. Diga para essa pessoa, não despreze os pequenos começos, mas também não queira colher a floresta de uma vez. Deus hoje te entrega uma semente. Cuide dessa semente. Ela vai crescer. Amém? Vamos ficar em pé, gente? E vamos cantar novamente, depois rezar, pedindo que o Espírito Santo, que é a água viva que vem de Deus, venha germinar, venha, sabe, trazer vida sobre a semente que Deus já nos confiou, para que ela cresça cada vez mais. Levante os seus braços, vamos cantar novamente, no fundo do nosso coração. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito. Levanta os seus braços, canta isso, então sopra. Então sopra sobre a minha Teu sopro de vida, Senhor. teu sopro de Espírito de Deus. Espírito de Deus. Então sopra. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Você que reza assim, se você não sabe rezar assim, vai ouvindo esse som agora e vai deixando o Espírito agora rezar. A sua parte é deixar o som sair. Vai ouvindo e vai rezando.
Porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir e nem orar como convém. Nós somos um mistério e Deus conhece esse mistério de cada um de nós. E é o Espírito agora intercedendo, é Ele nos curando o nosso coração. Age em nós, Espírito Santo, toca em nós nessa tarde. Nós nos abrimos, nós queremos ser tocados, nós queremos sair desta missa transformado. Sim, Senhor, visita-nos nesta tarde. E o Senhor fala que muitos estão se sentindo fracos, querem recomeçar, querem romper com muitas coisas ruins que te fazem sofrer, que fazem a sua família sofrer, mas se sentem fracos. E o Senhor nesse momento Ele vai dizendo a você, meu filho, a você, minha filha, que está nos vícios, você que tem um vício que te faz cair e faz sofrer os seus. Você até já tentou ser liberto, se libertar, mas caiu e se sentiu mais fraco ainda. A imagem que me vem nesse momento é uma pessoa caída, prostrada, ajoelhada no chão, desfalecida. Até na imagem a pessoa está suando, sem forças, e vem o próprio Deus. Até a imagem é dele como Jesus misericordioso, e ele estende a mão e ele diz: meu filho, minha filha, sozinho você não consegue, mas eu estou contigo. Agora é comigo, me dá a mão, eu te ajudo, eu te levanto, eu te socorro. É na sua fraqueza que eu manifesto a minha força, a força do meu amor que te quer liberta desta situação. Seja qual for o pecado, seja qual for o vício, assume agora, dê a mão ao Senhor e creia que com Ele você consegue, com Ele você pode vencer essa dificuldade, esse vício. Eu sinto o Senhor restaurando a fé no seu coração, a vontade, a disposição, o ânimo. Sim, Senhor, dai a graça. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Uma pessoa em específico, o Senhor mostra. Você vive o vício no alcoolismo, e você já tentou algumas vezes sair disso, porque você sabe que isso tem destruído a sua saúde, mas também tem feito o seu sofrer, porque quando você bebe, você se transforma e a casa fica agitada e as brigas começam, a violência. Só que você se sente muito pequena, sem forças, e hoje o Senhor tocou o seu coração, meu filho. E Ele diz: comigo você vai conseguir. É cada dia, é todo dia, um dia de cada vez. Por hoje não. O Senhor está te dando esta graça. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por tantas graças que o Senhor está derramando. Pessoas desempregadas pedindo a graça de um emprego, por intercessão de São José, o Senhor está concedendo. Pessoas mortas por dentro, desanimadas, um nível de desesperança, um sentimento de rejeição que você sentia, de solidão. O Espírito Santo está te libertando e te ressuscitando agora. Pessoas desanimadas, cansadas de esperar, também na área afetiva, como eu falava, esperar a pessoa certa. O Senhor hoje renova a sua fé e diz: continue sendo o que você precisa ser, lutando para ser santo, santa. Eu, Senhor, estou contigo. O Espírito Santo está vindo agora sobre carcaças, ossos secos, trazendo vida, trazendo respiração, trazendo articulações. O Espírito Santo batiza muitas pessoas agora e traz um novo ânimo, um novo ardor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Batiza mesmo, Espírito Santo.
a todos e a cada um de nós aqui em casa. Derrama sobre nós a tua unção. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é.